Como fazer uma boa apresentação? Existem algumas técnicas para isso. Eu vou falar algumas, elas não são esgotáveis, mas elas nos ajudarão muito. Você sabia que o maior medo que existe no planeta é o medo de falar? Até mais do que o medo de morte. As pessoas têm mais medo de falar em público, numa apresentação, do que medo de morrer. É uma pesquisa isso. Curioso, não? Bem, mas a gente precisa dominar a nossa emoção. Como é que a gente domina a emoção? Passo 1. Primeira coisa, eu preciso dominar o assunto que eu vou falar. Ponto. Não há como um saco vazio ficar em pé. O saco precisa estar cheio. Então, como é que eu faço isso? Estudando? Simples. Então, o assunto que eu vou falar, ou que me indicarem, numa apresentação de escola, por exemplo, numa reunião que o chefe me impôs aquele desafio, enfim, qualquer tipo de coisa, eu tenho que dominar o assunto. Se eu dominar o assunto, eu tenho muita chance de ter sucesso na minha apresentação. Porque podem surgir até variáveis, mas como eu tenho o domínio total e estou seguro daquilo, essas variáveis eu vou dizer, isso é assim, 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 ou isso eu não sei dizer, assim, 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 ponto. E eu vou pesquisar, etc. Bem, eu preciso ter esse domínio. Dominar o assunto é super importante. Não se meta nunca a falar sobre algo que você não tem conhecimento. Sabe aquele ditado árabe que fala, quando não tem algo para falar, cala-te. Fique quieto. É melhor. Escute mais. Lembra da aula passada? Ouça mais. Observe mais. E se você achar que não vai ter tempo de estudar um assunto e para fazer uma apresentação, então protele isso, não aceite, enfim, apesar que tem hora que a gente não tem como negar as coisas, né? Mas, se aceitou, programe-se para sair da procrastinação e estudar, e ler, e perguntar, e tirar dúvida e correr atrás, tá bem? Nós vamos passar mais dicas sobre isso. Eu preciso dominar o assunto. Bom, e eu disse que a gente precisa estudar. Vocês sabiam que eu preciso de aproximadamente 70% do tempo total da apresentação, 70% disso eu preciso para fazer a minha preparação? Às vezes até mais. Sabe por que o trabalho do professor é cansativo? Há pessoas que dizem que o professor vai para a escola e férias 2 vezes ao ano e que ali só tem 4 horas e que ele vai embora, as que só tem um período e o resto descansa. É porque para preparar uma aula de 50 minutos eu preciso de 3 vezes mais isso. Mas e o professor que já está acostumado com aquela disciplina? Bem, o professor que se preze, ele precisa se preparar sempre se atualizar, porque não existe conhecimento acabado. Então sempre nós temos que ter mais tempo de preparação do que o próprio tempo de apresentação. Lembre-se disso. Eu preciso saber quais são os meus objetivos. Sim. Qual que é o objetivo da minha apresentação, do meu assunto? Ele vai chegar em quê? E outra coisa, não ache que o seu assunto ele vai se esgotar naquele momento ali. Então a gente tem um ciúme, né? A gente tem que cortar algumas coisas. Esse é o objetivo, não sair do foco, prestar atenção na pauta. Então eu sei, qual que é a minha temática? A minha temática é tal. Como gerenciar a emoção para poder fazer apresentações. Eu não posso sair dessa temática. Qual que é o meu objetivo? Auxiliar você a ter mais consciência da linguagem que você usa e te dar dicas para que você possa, na hora de fazer uma apresentação, ter consciência de algumas dicas que nós estamos dando aqui para você sair bem na sua apresentação, sem sair do foco. Então, qual que é o seu objetivo? Existem duas coisas, o objetivo geral e os objetivos específicos. O objetivo geral no meu caso aqui desse curso, como é que a pessoa vai ter mais consciência de como ela vai gerenciar suas emoções nas apresentações. Quais são os meus objetivos específicos? Como é que eu vou fazer isso passo a passo, tópico a tópico, para eu chegar no objetivo principal?
Quais são os passo a passo, tópicos por tópicos? Todas essas aulas são os passo a passo. Não necessariamente na mesma ordem, pode ser que dê uma invertida ou outra, mas cada um no seu ritmo vai com essas dicas dessas aulas que nós temos assistido aqui, junto com você, né, dando essa aula aqui, e aí você vai chegar no objetivo principal de ter mais consciência de como você pode gerenciar suas emoções para fazer apresentações melhores. Outra dica, pense quais são os valores que a sua apresentação vai proporcionar às pessoas que estão te assistindo. Que tipo de proporção que você quer fazer? Vou dar um exemplo aqui do nosso curso. Quais são os valores? Valores é ter consciência sobre si mesmo, é ter consciência sobre a sua linguagem, é ter percepção que o outro ele tem visões diferentes que a sua, é ter percepção que você é um ser que precisa ter uma atenção plena. Percebe? São valores. Quais são os valores que a sua apresentação vai propiciar para quem está assistindo? Isso é super importante. Tá? Então, nessa pequena aula, nós falamos alguns passos como nós podemos fazer as nossas apresentações. A partir da aula 7, agora nós faremos outras dicas aí, ok? Então, espero você lá. Um grande abraço, até logo.